cedo como Catita. Com formação académica em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes em Lisboa, trabalhou durante 13 anos como diretora de arte em grandes agências de publicidade em Portugal. Catita, hein? Até que, em 2011, a maternidade a faz girar sobre si mesma, a vontade de estabelecer uma relação única com o filho leva a investigar uma parentalidade com base no mindfulness. Rapidamente, esta curiosidade e vontade assumem uma nova forma e dimensão, transbordando da vida pessoal para a profissional. Tirou o curso de Parentalidade Consciente na Academia de Parentalidade Consciente e seguiu para a Suécia para se formar em Family Lab, Seminar Leader e Family Coaching Education. A experiência da maternidade acabou assim por gerar um outro filho, o projeto Bem Catita, um projeto de parentalidade para o futuro com workshops e sessões personalizadas de apoio para pais e formação para escolas. A sua missão? Preparar as crianças para o futuro através da promoção de uma autoestima saudável. Damos assim as boas-vindas à Joana Laranjeiro, a nossa mãe Catita. Olá, Joana! Obrigada por estar aqui a conversar connosco. Olá, Joana! Muito obrigada pelo simpático convite. Joana, o que é mais intimidante? É a parentalidade consciente ou falar com a Anitta? Não sei, a Anitta impressiona, mas como a Anitta também é uma pessoa muito consciente, eu sinto-me muito confortável com ela. Folgamos em saber. Pronto, esta pergunta já foi logo para matar o guião. Vamos agora voltar às perguntas que temos aqui alinhavadas para ti, Joana. Isso até parece muito preparado, Billy, não é? Até parece que nós temos assim um guião e... Há um guião. Ensaiamos. Ensaiamos, claramente. É isso. Joana, conta-nos como é que despertaste para o mindfulness? Foi uma consequência da maternidade? O mindfulness eu já tinha despertado para ele já há bastante tempo, porque em publicidade é sempre muito exigente o trabalho, eram muitas horas, era tudo para ontem e o nível de stress era muito elevado. E cedo, portanto há 14 anos quase, que comecei à procura de outras formas de equilibrar este estímulo intenso que era a vida profissional, e então comecei a praticar meditação, também mudei bastante a minha forma de comer para alimentos mais biológicos, para alimentos mais naturais e tirando tanto os açúcares como os laticínios, portanto é um processo que eu já ando a fazer há muitos anos e depois naturalmente com esta mudança de forma de viver, quando eu tive um filho, fazia-me sentido encontrar uma forma de o educar mais alinhada com o que já era a minha experiência de vida. E foi aí que comecei a investigar, porque o mindfulness tem muitos benefícios para a vida, não é? Porque nós estamos muito mais conscientes e presentes nas coisas. E quando se tem um filho e estamos às vezes tão cansadas das atividades do dia-a-dia e é tão estimulante tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes para estarmos mesmo presentes com os nossos filhos, temos de saber estar presentes connosco. E isso é um trabalho muito interior. E por isso senti que havia muita coisa benéfica que eu poderia trazer da minha experiência de mindfulness e de meditação e do que eu tinha aprendido a nível também de desenvolvimento pessoal, que eu poderia trazer para cultivar de uma forma diferente a minha relação com o meu filho. Joana, mas conta-nos como é que uma designer de comunicação, aliás, minha colega, full disclaimer, é verdade. De faculdade. Como é que uma designer de comunicação, como é que tu fazes essa transição do design de comunicação, do curso, e como é que vamos dar ao hoje? É curioso, porque parecendo que não tem assim relação, tem muita relação, porque basicamente o que nós aprendemos na faculdade e na parte do design e na parte da publicidade era olhar para as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais criativa. E o que esta forma de educar da parentalidade para o futuro acaba por ser uma forma criativa de ver situações que aparentemente parece que não têm grande solução e nós temos de sair um bocadinho do problema, quer dizer, como dizem que não se pode resolver um problema do mesmo ponto em que ele foi criado,
e que temos de sair desse ponto de vista. E esta forma criativa, que acabou por resultar também depois recentemente num livro, em que eu criei exercícios criativos para os pais trabalharem com os filhos a autoestima, na verdade o que eu senti é que este trabalho acaba por ser resultado de várias áreas em mim, que eu fui trabalhando ao longo dos anos, que era a parte criativa, que era a parte do design, que era a parte da escrita, que era a parte de pensar em conceitos, em pensar em marcas de uma forma integrada e criar um projeto que eu sinto que está alinhado com o meu propósito e com o que é importante para mim. E então não sinto que nada tenha ficado de fora. Na verdade, eu sinto que este projeto acaba por trabalhar todas as facetas profissionais e pessoais que eu tenho. Como é que foi essa transição? Porque isto passou de ser uma necessidade pessoal para se tornar maior do que isso, não é? E deu origem a um caminho profissional. Achas que por essa tua, eu às vezes chamo-lhe de defeito de profissão, de assegurar que é holístico, que a tua vida é holística do ponto de vista pessoal, familiar, profissional, etc, etc, etc? Eu acho que o processo foi natural, porque as pessoas naturalmente começaram-me a fazer perguntas, porque notavam que a minha atitude perante as coisas era diferente e começaram a ter curiosidade. Porque é que eu fazia certas coisas, o que é que eu achava de certas situações e começaram-me a pedir dicas. E eu ainda hoje estava a falar com uma amiga, que é engraçado, que a primeira vez que eu fiz um post, que fiz um blog, assim, às 3 da manhã, antes de fazer o meu primeiro blog, e fiz um post e publiquei o post e fiquei assim toda encolhida de género, o que é que vem lá? Sem ter consciência que na verdade não vem lá nada, porque não estava ninguém do outro lado, e que eu tinha sido acabado de criar, mas aquela sensação de pôr uma coisa online é assustador, tipo, ai, agora? Mas, e depois gradualmente comecei a ficar mais confiante e comecei a sentir mesmo uma grande necessidade de comunicar o que eu ia aprendendo, porque sinto tanto, e é mesmo de coração, que os pais estão a precisar tanto de ajuda. Acho que é difícil ser pai neste momento, porque é super exigente. Nós temos de ser os pais que dão comida saudável, os pais que sabem imensas coisas, os pais que levam as atividades todas, os pais que são super equilibrados, os pais que têm penteados maravilhosos, os pais que sabem escolher roupa. É tanta coisa ao mesmo tempo que os pais estão desorientados. E no meio disto tudo trabalhamos até às tantas da noite e não temos tempo para os filhos, e muito menos para nós. Então é importante haver aqui uma estrutura, um caminho que seja definido, que ajude os pais a perceber o que é importante, a perceber o que é que podem fazer no pouco tempo que têm para melhorar a relação com os filhos, para dar as ferramentas aos filhos que eles precisam. E nesse sentido houve assim um apelo quase de urgência de eu poder partilhar as coisas que aprendi na Suécia e que eu faço imensa investigação, eu leio imenso, e trazer essas coisas para o real, para o prático. Por isso é que os meus cursos são muito práticos e têm muitas ferramentas que são facilmente utilizáveis no dia-a-dia. Na experiência que vais acumulando, e começaste a elencar um bocadinho das dificuldades, quais são os principais desafios com que te deparas ao nível da parentalidade e depois do lado das crianças também? Não sei se tens essa visão completa. Os desafios maiores prendem-se muito, primeiro pela falta de tempo que os pais têm para implementar coisas de uma forma diferente. Depois também se prende pelo facto de nós temos uma tendência, se não tivermos consciência do que estamos a fazer, e principalmente em situações com os filhos, não é por acaso que se diz que os nossos filhos têm um telecomando e carregam nos botões todos e que nos salta a tampa. É porque realmente eles têm um telecomando muito específico com esses botões. E isso vem do facto de esses botões também terem sido instalados pela nossa educação e pelos que os nossos pais nos educaram. Portanto, o que acontece é que em situações em que os nossos filhos estão-nos a carregar em certos botões, se nós não tivermos consciência, vamos exatamente replicar o que nos foi ensinado. E é uma perpetuação desses padrões. Então, aqui o desafio é muito cortar a resposta automática. E aqui o mindfulness é muito interessante como ferramenta, que é, em vez de dar a resposta habitual, eu parar essa resposta e perceber o que é que eu quero fazer naquele momento. E isto também prende-se muito com o facto de, às vezes, os pais não perceberem a nível funcional o que é que se passa com as crianças, porque as crianças ainda estão muito a desenvolver a parte do sistema nervoso, a parte da resposta. E então, isto só muito mais tarde é que está solidificada. Ou seja, uma criança, normalmente, quando tem uma birra, não é para nos chatear. Ela tem uma birra porque ainda não tem interiormente a capacidade de se acalmar e autorregular. E, portanto, é preciso tempo. É preciso tempo e é preciso o auxílio dos pais para que essa autorregulação seja possível. E então, às vezes, há coisas que são interpretadas de certa forma, mas que têm a ver com o desenvolvimento da criança. E isso também é uma coisa que é importante esclarecer com os pais.
E quando isso é percebido, e quando também é percebido que o comportamento, na verdade, é uma resposta a necessidades não preenchidas, há aqui muita coisa que começa a mexer. E os pais começam a ver a situação de uma forma diferente. Portanto, eu acho que a informação e o tirar carga emocional de certas situações faz com que ajude a ver o problema de outra maneira. Porque se eu, por exemplo, tenho um filho que está sempre com o quarto desarrumado, quando eu vou lá e vou-lhe dizer que o quarto está desarrumado, eu não vou só dizer com a carga emocional daquele dia em que eu cheguei lá e o quarto está desarrumado. Eu vou juntar todos os dias, e se calhar todos os dias de anos passados, em que eu cheguei lá e o quarto estava desarrumado. E é daqui que eu vou confrontá-lo. Logo daí o que vai acontecer é que do outro lado vai vir uma defesa, em vez de ser uma cooperação. E tudo isto, que são pequenas situações, quando são desmanteladas e são percebidas e vistas de outra forma, utilizando as ferramentas certas, em vez de problemas, tornam-se oportunidades enormes de desenvolvimento, quer para o pai, quer para os filhos. E então o foco é sempre aí, é ver os problemas como oportunidades e de que forma é que eu posso utilizar essas questões que surgem para aumentar o desenvolvimento e as ferramentas que a criança leva para o futuro. Eu tenho uma curiosidade relativamente ao mindfulness. Eu não posso dizer que seja praticante, mas vou praticando alguns dos pontos, algumas das ferramentas, e principalmente com os miúdos, também perceber como é que isso os pode ajudar. Mas às vezes uma das críticas, ou um dos pontos negativos que eu ouço é das pessoas acharem que o mindfulness te pode alienar um bocadinho, anestesiar em termos das emoções. Como é que tu reages a esse ponto de vista? Eu acho que é exatamente o oposto. Eu acho que o mindfulness permite-nos ver as coisas como elas são naquele momento. E quando uma pessoa pratica mindfulness, ela basicamente está atenta a tudo o que se está a passar no corpo dela, quer seja físico, quer seja de pensamentos, quer seja emocional. É como se eu tirasse o tempo. Agora está sol, eu vejo, agora está sol. Agora está a chover tempestuosamente. E eu vejo o que é que se está a passar com olhar de pessoa, de observador. Ou seja, não estou envolvido. Se calhar essa é a distância que as pessoas confundem com alienação. Mas o que acontece é exatamente o que estávamos a falar há bocado, da questão de resolver um problema de um ponto de vista diferente onde ele foi criado. Ou seja, se eu tenho sempre o mesmo comportamento, a mesma reação a uma situação, eu não consigo resolvê-la se estiver embrulhado nela. Só com uma certa distância, mas é uma distância consciente. Eu não me estou a alienar. Eu estou a observar inteiramente o que está a acontecer. E isso acedes a uma parte do teu cérebro muito superior, com ferramentas muito superiores. Na verdade é desse estado que tu consegues resolver a maior parte dos problemas. Senão estás só a reagir. E a reagir nunca estás grande resultado. Como é que foi transformar isto num projeto como Mãe Catita e num negócio? Ao princípio não era de todo para ser um negócio, era mesmo para pôr cá para fora tudo o que eu tinha aprendido, tinha pesquisado, tinha estudado e sentir realmente que havia pais que estavam mesmo desejosos de encontrar uma nova forma de lidar com a situação, e porque as crianças também não estão iguais e realmente há certas coisas que eram utilizadas antigamente que já não funcionam. É preciso usar ferramentas novas. E na verdade o que aconteceu foi que começaram a surgir oportunidades, à medida que eu ia trabalhando e ia escrevendo artigos, começaram a surgir convites para outras coisas. Comecei a sentir vontade de dar formação, então dei o primeiro curso até a umas amigas, inclusive a Anitta, foi muito giro, juntámos assim um grupo e eu nunca me esqueço que foi exatamente o primeiro workshop que eu dei, e é muito engraçado porque depois isso tornou-se mesmo uma grande paixão, porque é tão bom criares um percurso porque os workshops são desenhados para criar aqui um percurso interior também, e para além das ferramentas para ajudar os pais a perceberem certas coisas, e é muito enriquecedor ver a mudança, ver como os pais saem de lá com mais ferramentas e saem mais felizes e saem com vontade de fazer alterações em casa conscientes e de se conectarem mais com os filhos. E tudo isto foi-me dando cada vez mais vontade de trabalhar mais. E depois o ano passado surgiu a oportunidade de escrever um livro, o Eu Sou Super, Pequenos Exercícios para uma Grande Autoestima. E aí criei mesmo conteúdos, um livro para crianças, mas para fazer com os pais, que tem cerca de 50 atividades, e que trabalho todas as áreas que são essenciais para ter uma autoestima saudável.
E então isso também trouxe muito mais exposição, trouxe mais convites, trouxe mais palestras, trouxe muito mais coisas. E é engraçado porque à medida que a Mãe Catita tem crescido, eu também tenho crescido muito como profissional e tenho crescido muito a nível pessoal, porque acabo por ter de me expor mais e de amadurecer todos estes meus conhecimentos. Portanto, o negócio que a Mãe Catita neste momento, acaba por ser um negócio com várias vertentes, porque tem o livro, tem os cursos, tem as consultas de apoio direto aos pais, e sei que vai ter muito mais coisas, mas vão acontecendo à medida que... É um processo um bocado orgânico, não é? Vai acontecendo à medida do que surge. E eu não tenho assim uma ideia fechada do que é que vai ser este projeto, porque tenho sentido que ele tem tido assim um bocado de vontade própria e o que eu vou fazendo é sempre, quando chega alguma coisa, eu sentir se está de acordo com os meus valores, se está de acordo com o que é o projeto Mãe Catita e depois vejo se faz sentido avançar ou não. Portanto, acima de tudo, o meu coração é o que está aqui a definir o caminho do projeto. Como é que tu entendes crescimento ao nível da Mãe Catita? Estamos a falar agora em termos de negócio. Eu vejo o crescimento da Mãe Catita vai passar bastante por ter mais cursos. Principalmente, queria ver se este ano já criava mais um outro curso. Portanto, ter mais cursos espalhados mais também por outras partes do país, porque está a surgir também esse pedido. E, eventualmente, fazer algum trabalho também online. E conseguir também chegar mais aos pais diretamente, porque há muitos pais, o que eu noto é que há muitas pessoas que leem e que depois têm as suas questões e às vezes não têm assim tanta vontade de expor as suas questões, então as sessões privadas para pais são uma boa oportunidade disso acontecer, mas para isso os pais têm de dar aquele passo de dizer, olha, eu gostava de falar, eu gostava de partilhar, e o que eu noto, e acho que isso é uma coisa que também tem de ser trabalhada a nível do projeto, é que pais sentem-se muito sozinhos e sentem-se muito julgados e então às vezes é um passo desafiante e era bom das pessoas perceberem que todos nós pais temos imensas dúvidas, mesmo quando nós olhamos para a pessoa do lado e parece que ela controla tudo e que está tudo impecável, todas essas pessoas têm dúvidas porque faz parte do processo de ser pai. Então o que eu gostaria que o projeto também crescesse a nível de negócio era criar mais esta proximidade com os pais para que eles sintam que podem falar comigo, que podem partilhar as suas questões e que eu estou disponível para ajudar. Portanto, a nível de negócio tem muito a ver com isso, tem a ver com essa expansão, não só a nível geográfico, mas também a nível físico, no sentido em que criar situações em que eu posso estar mais vezes com as pessoas e que elas tenham a oportunidade de falar sobre o que é que se passa na sua família. O que é que achas que tem feito a diferença? Obviamente de uma forma genérica, porque assumo que cada caso será um caso, mas o que é que tu achas que no que tu sugeres, no que tu recomendas, tem feito mais diferença na vida das pessoas? Eu acho que o que tem feito mais diferença é mesmo as sugestões que eu dou para aumentar a qualidade da relação. Porque quando há uma relação forte entre pais e filhos, é muito mais fácil ajudar a criança a tomar boas decisões e orientá-la. E o que acontece muitas vezes é que há simplesmente uma educação autoritária, de cima para baixo, e essa conexão nós pensamos, não, mas eu tenho uma relação muito boa com o meu filho, mas às vezes há uma distância muito grande. E essa conexão é trabalhada não só por momentos de brincadeira, como momentos de presença. E o que acontece é que, como nós estamos muito acelerados a nível do trabalho e tudo mais, há poucos momentos de presença. E o momento de presença não é preciso estar a olhar 3 horas para a criança. Pode estar a olhar 5 minutos, ou pode estar a tirar a louça da máquina com ela, mas a conversar em presença. E como nós estamos poucas vezes presentes, porque a maior parte do tempo estamos na nossa cabeça, e por isso é que às vezes chegamos ao trabalho e não nos lembramos como é que lá chegamos, foi tudo em piloto automático, isso faz com que a qualidade da relação também fique aí sim alienada. E então as sugestões que são dadas são, primeiro, para aumentar a presença e a qualidade da relação, e depois, como em tornar, lá está, problemas em oportunidades, porque aqui a diferença é que às vezes as pessoas veem certas coisas que acontecem no dia-a-dia com os filhos como chatices, como coisas que saem um bocadinho da linha. São essas situações que permitem grande crescimento. Se nós formos a ver na nossa vida, as situações em que nós crescemos mais foram exatamente nas curvas, não foi propriamente quando as coisas iam a direito. Então, quando eu tenho essa curva, se eu usar certas ferramentas, certas abordagens, certas formas de olhar para a situação, eu permito não só um crescimento grande em mim como pai, como à criança ganhar uma série de ferramentas.
E, por exemplo, no aspecto estávamos a falar há bocado do quarto, eu posso ajudar a criança a dizer assim, olha, ok, como é que tu queres arrumar o teu quarto? Como é que tu escolhes fazer isso? O que é que tu precisas? Como é que tu poderias fazer isto? E eu estou-lhe a dar a responsabilidade, estou-lhe a dar a organização, estou-lhe a dar muito mais ferramentas do que só dizer arrumas o quarto. Porque, no fim de contas, ele é que tem de fazer esse processo. E ele tem de encontrar a forma melhor de o fazer. E esse processo, que é arrumar o quarto, vai replicar-se depois em arrumar a sua casa, em arrumar a sua vida, em ser responsável no trabalho. Portanto, é como se fossem mini laboratórios. A vida com a criança e a nossa vida como pais são mini laboratórios em que nós temos a oportunidade, em muitas situações, de trabalhar imensas competências. E quando olhamos isso dessa forma, e também tiramos a carga de o que é que as outras pessoas vão pensar, mas olhar para a criança e perceber o que é que eu lhe estou a ensinar neste momento, só esta mudança de perspectiva cria muitas alterações positivas na relação com a criança, porque a criança sente-se validada, não sente-se que está a ser constantemente corrigida, porque quando nós estamos constantemente a criticar uma criança, ela começa a criar uma autoimagem muito negativa, e em vez disso eu posso ir orientando, ir perguntando, ir conhecendo, que é muito mais potenciador de desenvolvimento e de mudança. Como é que tu achas que isto pressupõe estarmos? E tudo bem, 5 minutos podem ser intensos, mas a verdade é que pressupõe passarmos mais tempo, na realidade, em família, passarmos mais tempo de face a face, não é? Realmente presentes. Como é que tu vês isso, tendo em conta que não há sinais do mundo profissional abrandar? Tu achas que será sempre uma questão de encontrar formas de solucionar, ou vês de alguma forma uma possibilidade de haver um trabalho mais preventivo? Eu acho que não tem tanto a ver com quantidade, mas com qualidade. Porque o que acontece é que nós, naqueles momentos em que estamos com os nossos filhos, não estamos com os nossos filhos, estamos com a reunião na cabeça, o que é que vou fazer amanhã, tens de ir para a cama, estamos com muitas coisas na cabeça. E eles são os primeiros a sentir essa desconexão. Portanto, eu acho que, infelizmente, a nível do mercado de trabalho há muita coisa que tem de mudar, porque a nível dos horários e tudo, as pessoas não percebem ainda que às vezes menos horas de trabalho, mas um trabalho mais produtivo é muito mais interessante e tem benefícios muito maiores, não só para o trabalhador como para a empresa, do que andarmos ali a arrastar para cumprir horários aparentes, porque às vezes é mais o estar presente fisicamente é que é um símbolo de um bom trabalhador, quando depois isso traz muitos outros efeitos negativos, quer para a pessoa que não tem tempo para ela, como não tem tempo para a família. Eu acho que Portugal precisa muito de uma alteração nesse nível. Mas no tempo que nós temos, e com os nossos filhos e em casa, se nós estivermos realmente ligados ao que é importante, mesmo que seja pouco tempo, mas que estar completamente presente, isso vai fazer completamente a diferença. E acho que as pessoas têm de aprender a desligar. É importante elas aprenderem a desligar do que está lá fora. Eu, por exemplo, tenho uma técnica que posso partilhar com vocês, que é uma coisa muito simples. O que eu faço basicamente é, antes de chegar a casa, quando estou a abrir a porta, eu limpo os pés no tapete e mentalmente imagino que estou a largar todo o trabalho no tapete, que é para não trazer o trabalho para casa, que é como se fosse uma metáfora da limpeza da minha cabeça, para depois estar presente. E isto faz com que a minha energia, quando eu entro em casa, esteja completamente diferente do que se eu viesse com as reuniões e com os papéis e com os projetos que eu tenho de fazer. E há pequenos exercícios simples, há pessoas que, por exemplo, ficam no carro a ouvir uma música e a dançar para cortar aquela energia do dia. São coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. E quando nós criamos esses hábitos diários, a nossa qualidade de vida também melhora bastante, porque nós basicamente quando nos deitamos estamos a pensar nos problemas e acordamos a pensar nos problemas e estamos constantemente em stress. E desse ponto, reboçado, é muito difícil nós estarmos presentes seja para o que for. Mudando aqui um bocadinho o registro, como é que foi a transição para ti, internamente e também externamente, ao nível dos hábitos e ao nível da tua rotina, do mundo corporativo em que tu tinhas que estar ao computador a determinadas horas e lá está aquilo que tu dizias, um bocadinho presente, se calhar de forma aparente e não só, para um modelo empreendedor em que tu defines tudo do teu dia, e que defines tudo do teu dia, tens esse poder. É uma pergunta muito interessante porque às vezes as pessoas acham que uma pessoa que é empreendedora tem imenso tempo livre e as coisas não são bem assim, porque acabamos por às vezes por ter horários mais extensos.
O que eu tentei fazer, e isso fiz de uma forma muito consciente, até também por coisas que eu li a nível de produtividade e etc., era criar um horário de trabalho muito definido, alternado com exercício físico, com momentos de lazer. Portanto, eu desenho a minha semana de uma forma muito estruturada e faço com que eu tenha sempre alturas em que vou ao ginásio ou que vou beber um café com uma amiga, que tenha isso tudo desenhado para que tenha, quando estou a trabalhar, estou mesmo a trabalhar, estou a mandar mails, estou a escrever artigos e escrever quanto tempo é que eu vou demorar mais ou menos a fazer as coisas. E esta estrutura, que é atravessada por autocuidado, que é importante para mim comer bem, comer comida saudável, ter disponibilidade para fazer pequenas pausas e, como eu disse, para ir ao ginásio, etc., e desenhar o meu horário dessa forma. Claro que há sempre alterações que podem existir, mas eu ter ali uma estrutura clara e que eu sinta que respeita não só o meu trabalho profissional, que apoia o meu trabalho profissional, mas que também apoia muito o meu lado pessoal. Eu acho que criar uma estrutura é super importante, porque senão acabamos por ter de fazer muita coisa e não fazer nada. Nós temos de ser tão estruturados a nível do horário como quando trabalhamos para outras pessoas, mas mais ainda porque somos nós que dizemos o que é que nós queremos fazer. E se calhar porque tinha essa estrutura também do mundo de publicidade, que tinha a dizer o que é que eu ia fazer para cada dia, eu tenho assim objetivos muito claros do que é que eu quero fazer. E então eu tento sempre cumpri-los e sinto que isso me dá uma grande capacidade de trabalho e também cada vez que faço alguma coisa, tento olhar para ela e sentir-me grata por a ter feito e ser um bocado gentil comigo, não é? Que eu acho que é uma coisa que nós não somos muito, que é gentis connosco, notar quando fiz um bom trabalho, notar quando aquilo precisa de mais atenção, notar quando tive um dia difícil. Eu tento ter assim, depois no fim, uma visão de como é que isto correu, o que é que eu podia ter feito melhor, o que é que aqui precisa ter mais atenção e fazer isso para ser eu própria a avaliar o meu trabalho e o meu dia. E quando tu organizas a tua semana, como é que tu encaras aquelas tarefas às quais tu já sabes que vais resistir um bocadinho porque ou gostas menos ou outra razão qualquer? Como é que tu encaras isso? Como é que as encaixas na tua semana? Eu não sei se era do Anthony Robbins ou não, mas eu lembro-me de uma vez ver um vídeo sobre essas coisas exatamente, que são aquelas que nós empurramos com a barriga até ao limite, e ele ia dizer que temos de ser as primeiras a ser feitas do dia. Quando há uma coisa que tu não queres fazer, tens de ser a primeira a fazer. Caso contrário, tu vais sentir sempre o peso do falhanço o dia todo porque não a fizeste, ela carrega-se nas tuas costas, enquanto quando tu a fazes, imediatamente sentes uma grande realização. Portanto, eu desde aí adoto sempre que a primeira coisa que eu faço todos os dias é aquela que me apetece menos fazer, ou aquele telefonema, ou aquele mail, ou ir fazer qualquer coisa que não me apetece fazer, é sempre a primeira que eu despacho, porque noto que depois a partir daí o dia corre de uma forma completamente diferente. Como é que tu geres a tua energia? Tens, além dessa tua, eu estou fascinada porque a Billy sabe que eu tenho o meu master plan e o meu plano anual e tudo, não é? Tipo, quase num Excel. De certeza que há momentos em que tu te sentes menos capaz ou com menos energia. Onde é que tu vais buscar fonte de motivação? Onde é que recarregas as tuas energias? Eu sinto que quando nós estamos a fazer uma coisa que nós realmente gostamos, parece que a energia é a triplicar. Se queres que te diga, eu sinto-me cada dia com mais energia, mesmo, assim, uma energia, eu acordo de manhã feliz e cheia de energia, cheia de vontade de trabalhar, cheia de vontade de criar, cheia de vontade de fazer coisas, cheia de vontade de chegar aos pais, é mesmo, é espantoso mesmo, a forma como, a energia que eu tenho diariamente. E depois aqueles momentos de autocuidado eu sinto que são mesmo para recarregar a pilha. Eu, por exemplo, quando vou ao ginásio e estou lá e sou muito clara, ponho na agenda como se fosse uma reunião e vou ao ginásio, são momentos em que, cuidando de ti, assim de uma forma tão intencional, é mesmo uma grande recarga de energia. E às vezes noto que preciso de ir passear para a natureza, é preciso estar muito atento às tuas necessidades, ao teu corpo. Isso também é uma das facetas do mindfulness, que é tu perceberes, olha, eu estou com a energia em baixo, eu estou um bocado desmotivada, eu preciso agora de cuidar de mim e fazê-lo, porque nós cuidamos muito facilmente dos outros, não é? Principalmente quando se tem filhos, é dar, mas também é importante perceber que para fazermos isso nós temos de ter o copo cheio, porque não se pode dar de um copo vazio, como se costuma dizer. Portanto, é super importante para a família que as mães estejam bem, e como eu noto que isso é tão importante, para mim é uma prioridade, é cuidar de mim. Por isso é que eu estou sempre a dizer ao meu filho, olha, a primeira pessoa que tu tens de gostar mais é de ti,
porque só aí é que tu depois consegues ter relações saudáveis, não é? Que tu sabes muito bem e gostas muito bem de ti. É uma das coisas que é um bocado mal vista, porque as pessoas pensam que isso é ser egoísta, mas não é nada ser egoísta. O gostar de nós é super importante. Se for de uma forma equilibrada e saudável, é o oposto do egoísmo. E é desse momento em que nós estamos cheios, é que conseguimos dar aos outros. Portanto, até é o ponto de partida da partilha. E então eu estou sempre muito atenta e vou notando o que é que eu estou a precisar neste momento. Estou a precisar de estar com amigos, estou a precisar de estar sozinha, que eu gosto muito de estar sozinha e preciso muito de estar sozinha. Preciso muito de ler, preciso muito de ouvir música, gosto de dançar, também é uma coisa que me apetece fazer. E às vezes também há aqueles dias que me apetece estar no sofá a ver um filme daqueles românticos que não tem nada de especial, a não ser um momento em que me apetece estar mesmo no sofá a beber um chá e a ver um filme romântico, e eu respeito isso. Porque às vezes o não fazer nada é mais importante do que fazer. E quando nós estamos atentos a esses sinais que o nosso corpo, que o interior dá, é muito mais fácil de dar-lhe o que ele precisa. Falaste de leituras como forma de autocuidado e há pouco também mencionaste o Tony Robbins e a sua estratégia para encarar aquela tarefa mesmo chata que temos que fazer. Que outros autores e que outros temas é que tu gostas de ler e que sentes que trazem sumo para a tua vida? Eu gosto de ler muitas coisas e gosto de ler coisas sobre mindfulness. Estou muito interessado também agora no conceito do growth mindset, que é um mindset de crescimento oposto ao mindset fixo, que é também um dos capítulos do livro, que tem a ver com a nós ensinarmos os filhos e nós próprios a olhar para o erro como uma oportunidade de aprendizagem e que a nossa inteligência é uma coisa que cresce à medida que a trabalhamos. A Caroline Dweck tem um livro que se chama Mindset, New Psychology of Success, que fala muito disto. Depois gosto muito do autor que é o Jesper Juhl, que faz parte do Family Lab, onde eu estudei na Suécia, que tem um livro chamado Your Competent Child, que é um livro espetacular, é um livro delicioso. E gosto muito também da Shefali Tsabary, que tem muito trabalho acerca da parentalidade consciente. E depois também investigo muitas coisas sobre desenvolvimento pessoal, acaba por ser desenvolvimento pessoal, ou como é que tu aumentas a tua produtividade, como é que tu podes gerir mais, mesmo este nível que estávamos a falar, de como é que eu posso fazer as coisas primeiro que não me apetece fazer. Todas estas coisas eu acho que são ferramentas, acho que é importante ler um bocadinho de tudo e que depois tu tiras sempre aprendizagens que tu podes trazer para a parentalidade. Por exemplo, eu vou todos os anos ao Web Summit e gosto imenso de ir, exatamente porque acabo por aprender muita coisa, principalmente acerca da realidade das empresas e como é que as empresas agora se estão a direcionar com as mudanças, que é muito útil para a forma como eu oriento os meus cursos, que artigos é que eu tenho de escrever, que coisas é que eu tenho de investigar mais. Portanto, eu acho que a nível de informação e de coisas interessantes para esta área há em todo lado. Qualquer coisa pode ser pode ser usada, lá está, de uma forma criativa para imaginar um exercício, para criar uma ferramenta que ainda acresce valor ao trabalho já feito. Quando é que tu tens a sensação de estás a fazer um trabalho bem feito? No sentido de que tipo de impacto é que gostarias de ter e como é que é quando vais atingindo? Eu agora tenho tido mais noção do impacto, porque tem havido muitas pessoas que me têm mandado e-mails e que, ou até que vêm ter comigo pessoalmente, a falar de como o livro do Eu Sou Super começou a mudar a dinâmica da família e a qualidade da relação. E é muito engraçado porque quando eles falam sobre o livro e como isso impactou a vida deles, para mim é fabuloso, porque a minha intenção era mesmo essa. Portanto, eu sinto validada a minha intenção, que era criar uma ferramenta que, em vez de julgar as famílias e dizer vocês estão a fazer tudo mal, que não é essa de toda a intenção, era criar uma ferramenta que permitisse criar momentos e desenvolver competências de uma forma muito amorosa e muito compassiva. E tem sido fabuloso receber todo este feedback dos pais. E mesmo quando os pais vão aos cursos e depois me mandam e-mails a dizer o que é que mudou na família deles, o que é que eles sentiram, todo este lado de lá, que às vezes é silencioso a nível do blog, não é? Porque às vezes as pessoas leem os artigos, mas depois não dizem nada de o que é que acharam, o que acontece.
mas acaba por também ser muito compensado por este contacto direto que eu tenho com as pessoas e nota-se na cara, é impressionante como a cara muda. E ver esta mudança nos outros, para mim, é a coisa mais gratificante, é notar como o meu trabalho tem um impacto positivo na vida das pessoas e na vida das crianças. Olha, levando isto a um ponto ainda mais íntimo, como é que é ver a tua marca no teu filho? Estás a fazer uma pergunta muito gira. É muito engraçado ver a mudança e a marca do meu trabalho no meu filho. E ele, como tem 8 anos, agora ainda se nota mais, mas mesmo em pequeno, havia assim uma série de coisas que ele dizia que eram extraordinárias. Ele fala muito dos sentimentos que tem, é muito consciente dos seus limites, da sua vontade, de porque é que é importante uma coisa e outra não, porque é que nós devemos ouvir uns aos outros. É muito engraçado como as coisas que nós vamos dizendo ao longo de tanto tempo, que às vezes parece que não estão a entrar, mas vão construindo ali uma noção muito clara da pessoa que ele é. E foi muito giro porque este ano, nas férias, eu fui dar a formação a Guimarães e também foi uma feira de livro em Ponte Lima, e ele foi comigo e participou nos workshops, e inclusive é também na Feira de Livro de Lisboa, e foi muito engraçado ver a participação dele, ver depois o feedback dele do que aconteceu e notar como ele estava genuinamente feliz a participar e acontece muitas vezes, às vezes ele dizer coisas muito pertinentes, como no outro dia há uma das partes que eu falo bastante que tem a ver com a nossa voz interior, como é importante nós falarmos connosco com gentileza. E houve um dia que eu estava, ele vai lá à piscina e como entrei na rua errada disse, Joana, e ele veio logo de trás e disse, mãe, não estás a ser gentil contigo, não é assim que se fala contigo? E ele é sempre muito atento e muito pertinente e ele diz sempre, mãe, a pessoa que eu mais gosto do mundo é de mim. E quando eu digo, Guilherme, gosto muito de ti, ele diz, mãe, mas primeiro tens de gostar de ti. Nós temos que gostar primeiro de nós. E é muito engraçado vendo isto, e é tão aplicado na altura certa, é mesmo extraordinário de ver depois o processo dele. Porque realmente quando nós começamos a trazer aqui conteúdos diferentes para a criança, ela também tem uma possibilidade de abrir muitos horizontes. E nesse aspecto eu sinto que lhe estou a dar ferramentas pessoais que o vão ajudar bastante. Claro que ele vai ter outras questões, porque não há educação perfeita, nem é esse o objetivo, mas o que eu quero é dar-lhe uma educação real, é uma educação com uma relação forte e que ele sinta sempre que eu estou cá para ele. E já que falamos em deixar marcas, que marcas gostarias de deixar nos pais que te rodeiam e que recorrem à tua ajuda? Eu acho que a marca maior que eu gostava de deixar era que os pais tivessem muita curiosidade em conhecer os filhos, em conhecerem a pessoa que o filho já é. Que às vezes há tanta preocupação no educar, no transformar em qualquer coisa, que perde-se muito aquela liberdade da criança ser o que ela já é. Que eu nunca sei o que é que ela vai ser, não é? A criança é um bocado como uma planta. Nós temos de ir apoiando o crescimento, mas deixá-la ser o que ela é. Se é uma laranjeira, é uma laranjeira, se é uma pereira, é uma pereira, e tem que respeitar esse processo. E às vezes nesta tentativa dos pais controlarem a situação, às vezes sem querer abafam este potencial. E aquela curiosidade que existia muito naturalmente quando a criança é muito pequena, quando é um bebê, e ela chora e nós vamos preocupados se tem fome, se tem sono, se está com muito calor, o que é que se passa. À medida que eles vão ficando mais velhos, perde-se e nós passamos de tentar perceber o comportamento para tentar controlar o comportamento. E é muito importante manter sempre esta curiosidade, que é quando acontece qualquer coisa, eu estar curiosa. O que é que aconteceu aqui? O que é que se passa aqui? Com curiosidade e não com julgamento. E acho que quando nós partimos desse pressuposto de curiosidade, há muita coisa que é transformada, porque a criança, quando se sente julgada, ela fecha. Enquanto quando ela sente que eu estou curiosa no que é que se está a passar com ela, curiosa no seu processo, há uma abertura, há uma comunicação diferente. E o que eu quero que os pais, e a marca principal que eu gostava de deixar também aos pais, é que eles percebam que o manual de instruções dos filhos está nos filhos, está dentro deles, e que se eles conseguirem tirar uma série de coisas da frente, torna-se muito mais claro. E que eles são sempre os pais ideais para os filhos que têm. E é sempre uma coisa mútua. Enquanto os filhos crescem, nós também crescemos. E quando nós nos abrimos a essa oportunidade de crescimento mútuo,
a relação fica totalmente diferente e é uma enorme oportunidade de crescimento. E acho que é uma maravilha ter a oportunidade de acompanhar o crescimento de um filho, é mesmo uma oportunidade extraordinária e temos de lhes dar sempre raízes para ficarem, mas também asas para voarem, não é? E acho que esse é o balanço, que é essa marca que eu gostaria de deixar nos pais. Joana, obrigada por esta conversa que eu acho que é tão rica. Eu estava aqui a pensar, tipo, a cabeça assim aos turbilhões, e imagino que os nossos ouvintes também vão sentir essa curiosidade e por isso pergunto onde é que te podem encontrar, tanto online como na vida real. Então, podem encontrar a Mãe Catita no meu site, www.mãecatita.pt. A Mãe Catita tem 3 workshops neste momento a decorrer. Um workshop da Mãe Catita, Pequenos Passos para uma Grande Autoestima. Um workshop Como Educar com o Coração Sem Perder a Razão. E o Grande Segredo do Comportamento. Mas todas as informações, se forem ao site da Mãe Catita, na parte dos workshops, estão lá. E se precisarem de falar comigo diretamente, mandem-me um mail para mãecatita@gmail.com e eu respondo. Posso não responder imediatamente, porque posso estar na minha pausa consciente, mas respondo assim que tiver a oportunidade. E tenho sempre muito gosto e sei que é um passo as pessoas dizerem: olá, olha, eu tenho uma dúvida, é um passo importante e acho que é um passo necessário. Portanto, o site e todo o meu material está cheio de dicas práticas que podem ser começadas a utilizar já hoje. O livro também é cheio de ferramentas práticas. É sempre uma comunicação muito leve, muito catita e a ideia é mesmo que chegar aos pais também com algum humor. E acho que é uma oportunidade muito grande, após os dias que correm, esta disponibilidade que nós temos de conseguir chegar às pessoas de uma forma muito maior. E, portanto, eu tenho todo o gosto em partilhar as coisas que eu aprendi com vocês e ficar à vossa espera. Muito obrigada pela partilha, Joana. Muito obrigada. Obrigada, foi muito divertido. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou ainda em facebook.com/Anitta no Trabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustrador e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_Billy, e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e instagram.com/Alice_in Wonderland. Até à próxima! Até à próxima!